Isadora acordou naquele dia 27 de setembro de 2022, na cidade de Enéia, em Goiás, para marcar para sempre a sua história. Mãe de duas meninas, uma de 6 anos e outra de 10, o enredo criado por ela iria além de todos os limites que uma pessoa pode chegar. Após discutir com o marido pela manhã, algo aliás que parece corriqueiro na dinâmica estabelecida por ela em casa, Isadora pegou as duas filhas e determinou o fim da vida das meninas. Com uma dinâmica ainda a ser confirmada, Isadora construiu um roteiro cruel demais para quem era chamada de mãe. Após finalizar o que jamais deveria ter começado, a mulher fugiu para um matagal a 7 quilômetros da casa onde morava. Quando o marido e pai das meninas chegou em casa, encontrou seu filme de terror particular ao descobrir os corpos das filhas. Isadora foi encontrada pela polícia horas depois. O marido conta que a esposa tinha desistido de um tratamento psicológico que fazia, mas que a ação dela contra as filhas jamais teria sido imaginada por ninguém. Isadora foi transferida da cadeia para o manicômio judiciário com a constatação de que ela estaria realmente em surto. Esse crime aconteceu exatamente um mês depois que descobriu-se que outra mãe ceifou a vida dos filhos, em Guarapuava, no Paraná. Eliara Paz Nardes tirou a vida da filha de 10 e do filho de 3 anos e ainda conviveu com os dois sem vida por 15 dias. Isadora pode ter se inspirado em Eliara? Isadora pode ter entrado em surto por conta da descoberta do crime dessa outra mãe? Se está ou estava em surto, Isadora vai ter um choque de realidade ao ficar frente a frente ao que fez? Quem responde é a doutora Rosângela Monteiro, perita e criminal profiling, com quem converso agora. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Rosângela, muito obrigado pelo seu tempo de novo. É sempre um prazer estarmos aqui conversando. E para falarmos de um crime que as pessoas têm falado muito, que aconteceu agora, há pouquíssimo tempo, 27 de setembro de 2022, porque esse vídeo pode estar sendo visto em 2024, é muito parecido com outro crime recente que a gente conversou também. Mas quem vai me contar isso é você. Doutora Rosângela, que crime é esse? Olha só que interessante, né, Beto? Nós temos dois, né, crimes em que mãe mata os filhos, né? Esse que nós comentamos foi o do Paraná, e agora esse de Goiás, de uma cidade, tem um nome diferente, Enéia. Edéia. Edéia, né? Edéia, do sul de Goiás, né? Goiás, exatamente. Mas olha só, parece que são iguais, ou teria a mesma dinâmica, mas não é. Tá? Você vê que sempre quando eu comento sobre crimes que acontecem na família, pais matando filhos, filhos matando pais, eu sempre digo que tem alguma coisa muito errada. Você pode pesquisar ali que tem patologia por trás, tem uma família, né, conflituosa, tem negligência de ambas as partes, alguma coisa muito feia tem no meio, porque não é algo absolutamente esperado. E não é algo que aconteça o tempo todo. Mesmo assim, a gente está com casos tão parecidos, né, que chamam bastante atenção, mas se a gente diluir isso numa estatística geral, graças a Deus a gente vê que esses casos são a exceção. Então, veja só, nós temos num outro caso lá do Paraná, né, que matou as crianças, uma mãe que a gente percebeu bem a característica da narcisista, né, pode ter uma personalidade antissocial, o motivo dela é absolutamente risível, né, torpe, não é nem fútil, é torpe. Quer dizer, eu preciso de liberdade, então vou matar essas duas crianças porque eu não aguento. Eu quero sair, eu quero namorar, eu quero ir para balada, e essas duas crianças, né, por que o pai está na boa e eu não? Este caso da Isadora, que é o caso lá da cidade de Edéia, né, é um pouquinho diferente, embora, né, essa dinâmica pareça muito semelhante. Então, o que acontece? Uma família normal, um casal, duas filhas, uma de 6 e uma de 10. A de 6 é Maria Alice, a de 10 é a Lavínia. Marido sai para trabalhar, a esposa dentro de casa. Não sei ao certo se ela tinha algum tipo de atividade profissional, não encontrei nada que falasse que sim ou que não, mas ela estava com as crianças. Ele chega para almoçar nessa terça-feira, no dia 27 de setembro, e chama pela mulher, nada, e aí ele vê sangue pela casa. E, claro, ele vai olhar aqueles rastros, tal, encontram
e ele encontra, né? Tem esse encontro horrível, né? De duas crianças mortas, envoltas num cobertor. E cadê essa mulher? Ela sumiu. Então, claro, óbvio que ele corre imediatamente para avisar as autoridades e começa a busca por ela. Mas ela não estava muito longe, não. Ela estava lá no meio de um matagal próximo, escondida, ferida. A primeira impressão dos policiais é que ela tinha tentado se matar, né? Então levam. Ela não nega, ela fala que sim, dá detalhes que a gente não sabe se são verdadeiros ou não. A gente só vai saber efetivamente o que aconteceu com essas meninas e qual foi a causa da morte quando saiu o laudo necroscópico. Porque ela pode estar mentindo ou ela pode estar num surto e falando N coisas que, na verdade, não aconteceram. Então, o que ela diz? Por que ela fez isso? Ela disse que não queria que acontecesse com as filhas, né, que as filhas não sofressem os abusos que o marido cometia contra ela. Tá? Então, realmente, o marido disse que eles não estavam no momento bom da relação, ela não estava bem. Ele comenta, sim, ela já estava precisando, ela precisava ir a um psiquiatra, o marido fala isso, porque ela está com um comportamento diferente. Então, quer dizer, esse conflito, que ela entende até como um abuso, pode, na verdade, não ter acontecido. Né? Em função desse transtorno que parece que ela tem, ela já estava enxergando diferente a relação com o marido e a relação familiar. Então, ela pode, por exemplo, ter uma ideação paranoide. E a paranoia pode ser de qualquer pessoa, pode ser meu professor de matemática que me persegue, e ele não está fazendo nada disso, é porque eu não estudei mesmo, por isso que eu tirei nota baixa. Não, mas ele me persegue. Pode ser o chefe, que não me dá uma promoção. Ou o chefe, ele só toma café com fulano. Por que comigo não? E, na Isso que é verdade, paranoia. Paranoia é paranoia. você achar que tudo é Paranoia, contra assim, você. no popular, é mania de perseguição. E a ideação paranoide, né, essa paranoia, ela é um componente muito complicador em qualquer pessoa que tenha algum transtorno psicótico. Né? Então, quando ela até já foi levada lá para conversar com o juiz, quer dizer, o que ela explica, o discurso dela já é estranho, principalmente quando você conversa com o marido, né, que não parece que ali tinha qualquer tipo de abuso. Né? E ela começa assim, bom, então eu matei as minhas filhas porque eu não queria que elas passassem o que eu passo. Então, primeiro, ela tentou matar essas meninas envenenando. Realmente aconteceu isso? A gente não sabe. Mas aí o envenenamento não deu certo. Aí ela vai para o choque. Que maneira ela usou isso? De que forma? Né? De que jeito que ela fez isso? Dando choque nas crianças? Como? Né? Depois ela foi para o afogamento. Ela levou, assim diz ela foi para uma área da frente da casa dela, tinha uma caixa d'água. Aí, quando as meninas perderam os sentidos, ela achou que tinha matado, mas achou também que não, levou para casa, colocou essas meninas na cama, pegou uma faca e esfaqueou essas crianças. Então, na verdade, a gente não sabe se a menina morreu do envenenamento das meninas, se foi já o sofrimento, né, de tudo isso, envenena, dá choque, afoga e dá facadas. Quer dizer, na verdade, nós não sabemos efetivamente o que aconteceu e se tudo isso aconteceu. Ela pode simplesmente ter colocado as meninas lá e esfaqueado. Tinha sangue, então me parece que o esfaqueamento é verdadeiro, porque o pai, o que chamou a atenção foi o sangue que ele viu. Pode ter sido dela? Pode, porque ela estava ferida também. E ela pode ter se ferido quando vai esfaquear, e de repente Pode a ter coisa de se escorregar a ferido mão. esfaqueando, mas me parece, pelo menos eu vi aí uma primeira impressão dos policiais que a encontraram, que ela estava ferida, ela estava tentando se matar. Então, se fosse só um ferimento na palma da mão, porque é típico, viu, Beto? Né? Eu já até comentei isso, porque quando você vai esfaquear uma pessoa, o sangue é viscoso, gente. Ele vem pela faca, e se for uma faca que não tem aquela proteção, Aqui é o né? punhal, Uma né? faca, Que você me explicou, o tipo da isso, Daniela Pérez, que seria o punhal. ou faca esportiva também. Ela tem uma empunhadura que tem uma proteção justamente para a tua mão não deslizar na lâmina. E se é uma faca de cozinha, que eu acredito que seja, se foi o que ela usou, né? Então, provavelmente, de esfaquear o sangue vem, ele é viscoso, ele é escorregadio, e a mão desce, e é o próprio agressor fica com a palma das mãos cortadas, né? Pode até chegar
a extirpar dedo, tal, dependendo da agressividade. Então, veja como é diferente o histórico, né? Mas ele está dentro daquilo que eu te falei. Todo crime que envolve família tem algum componente. Ou alguém está seriamente doente, e aí eu já falo de transtorno mental mesmo, psicótico. Pode ser esquizofrenia? Pode, porque esquizofrenia é um espectro enorme. Tem vários tipos de esquizofrenia. Pode ser uma encefalite, sabe? Ou um surto que a pessoa teve devido a qualquer coisa, até uso de droga. A gente está aqui meio que na especulação, porque a gente não sabe. E seria a primeira vez, porque ela parece ter uns 20 e poucos anos. Seria normal ela ser o primeiro surto dela, ou vamos descobrir que ela já tinha tido outras coisas? Olha, Beto, vamos considerar aqui uma esquizofrenia, tá? Que a maioria dos casos de esquizofrenia, o surto aparece na adolescência. É a maioria dos casos. Mas não impede também que ele possa aparecer aos 30, aos 40. Ele é atípico, mas ele surge. Então, se a gente for analisar, se pegar esse marido e a família dela e começar realmente a conversar, ver como é que foi a gravidez, não a gravidez das filhas dela, lá da mãe, como é que foi, como é que era a infância, a gente vai ver que ela tinha traços diferentes. Pessoas mais quietas, né? Às vezes fantasiam demais, e passa batido, porque você fala, é o jeitão dela. Até que chega um momento que pode ter sido um gatilho. E o gatilho pode ser qualquer coisa. Vamos supor que essa mulher já tivesse um traço psicótico. Então, nossa, ela fantasia as coisas, ela cria, ela tem medo de tudo, ela acha que as pessoas estão perseguindo ela, né? Você começa a perceber isso, mas você vai deixando barato, porque ela está conseguindo levar a vida dela. Ela cuida das meninas, ela faz as coisas que ela tem que fazer, a rotina dela, tá tudo bem. E aí, de repente, vem um gatilho para ela, que pode ter sido qualquer coisa, até uma discussão com o marido. Pode ter sido, gente, gatilho Por é exemplo, atração. se o marido pediu para se separar, por exemplo, isso pode ser um grande gatilho Por para exemplo, ela. pode ser. Ele já deveria, ele comenta que ela estava já com um comportamento estranho. Nunca ele vai imaginar que ela vai ter um surto e fazer um negócio desse. Tanta Tá? maldade, né? Gente, nossa, Porque se ela imagina. fez tudo isso, é muita maldade. Sim, claro, se a gente falar que ela está. Mas me parece que ela tem um transtorno mesmo, Beto. Mesmo porque o juiz já encaminhou ela para o manicômio. Ela está lá no ambulatório de psiquiatria. Então, desde o início, as pessoas, tanto o juiz lá da audiência de custódia, né, que já deixou ela presa, ele já percebeu, né? E aí, quando entraram com esse pedido lá na penitenciária, na cadeia, já devem ter visto. Porque você percebe que a pessoa está surtada. É muito diferente, né? O discurso, nada com nada, começa a fantasiar, fala uma coisa, aí deriva para outra, e fala coisas assim que você vê que não é o real, mas ela está enxergando daquela maneira. Né? Então, para ela, por exemplo, vamos, porque ela realmente tenha cometido isso no surto. Tanto que ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico. Isso acontece? Acontece, Beto. E, em geral, é o quê? A pessoa comete o crime e ela se mata. Entendeu? Nós já tivemos casos assim de filho que matou a família toda e depois se matou. Nós temos vários casos. Isso é típico, né? A existência de um transtorno mental sério aí dentro da família. Então, não é, porque a família, porque tinha teve uma infância difícil, uma adolescência, ninguém, sabe? A gente começa a querer buscar. Não, o indivíduo desenvolveu isso, a família, você acha que se ela tivesse noção que fosse acontecer, ela não ia se proteger, ou já não teria internado, mesmo a revelia, né? Então, é uma doença mental, é complicado de lidar. Primeiro, porque tem essa negação, né? Não, eu acho que é só hoje, não, ela vai melhorar, não, vamos rezar que melhora. Sim, E tem não procura pessoas, o né, médico, principalmente né? E não vai muito atrás. religiosas, exato. Seja qual for a religião, tá? Pode ser um espírito, ela está com um obsessor. Não, nós precisamos ir na igreja conversar com o padre. Eu preciso ir lá no templo falar com o pastor, né? Para ver se acerta, porque ela deve estar aí meio perturbada com qualquer coisa. Quer dizer, para você encarar que não é um transtorno mental, é complicado. Então, às vezes, a família fica, né, procurando outras coisas, achando que vai ficar tudo bem e não fica. A paranoia dela, ela pode. A paranoia, essa mania de perseguição, é paranoia, né? Paranoia.
Ela Paranoia. pode também só ter isso e não ter a esquizofrenia? Ou teriam que estar juntos? A esquizofrenia, não. Você pode ter ideação paranoide, não precisa ser esquizofrênico para ter isso. Você pode surtar, você pode ter uma psicose, não necessariamente é um esquizofrênico. Até bipolar é uma psicose. Tá. Então, você pode E, estar em momentos ah, exatos e surtar de repente. Por exemplo, ela pode ter. Porque hoje até a bipolaridade tem uma coisa meio de mistura, sabe? As pessoas já estão, os especialistas da área já estão vendo que tem algumas coisas diferentes, porque a bipolaridade, o padrão é aquela coisa bem estanque. Ou está naquela euforia excessiva, ou está numa depressão profunda. Mas já se observou que em alguns indivíduos tem uma mistura aí. Então, nesse momento que ela está super eufórica e ela pode ficar deprimida, ela pode vir com essa ideação paranoide e achar, né, que o marido é o responsável por isso, que ele quer acabar com elas, então ela não quer o sofrimento das filhas, vai lá e mata. E ela acredita piamente nisso. e se ela tiver só a mania de perseguição, a paranoia, é uma doença mental? Essa ideação paranoide, a coisa já está complicando, já está saindo, por exemplo, olha, até borderline pode entrar numa ideação paranoide. E, em função disso, surtar. Tá. Entendeu? Então, a paranoia é um sintoma psicótico. Por quê? Porque promove o rompimento do indivíduo com a realidade. Então, poxa, eu tenho um marido excelente, eu começo a achar que e acreditar piamente que ele está querendo me matar. Entendeu? E eu vou tomar uma providência em cima disso. Eu posso matá-lo e falar, não, ele que está. Porque, veja, ele deixou esse copo aqui. Isso aqui é um sinal. Por Entendeu isso, como a coisa vai crescendo? por, por isso que as pessoas falam, para, você está paranoico. Isso. Para, meu, com esse negócio. Ninguém está te perseguindo, é você que está achando. Sim, verdade. Então, pode ser isso. Tá? Como ela foi parar no hospital psiquiátrico, então ela deve ter surtado mesmo. E Tá? a, Não é só um transtorno de personalidade. e a pessoa que tem essa mania de perseguição, essa paranoia, ela tem tratamento para diminuir? Tem medicação. Só medicação, né? Nem terapia, Medicação. nada. Para você sair do surto, seja o que for, porque a pessoa entra numa paranoia, em geral não é só paranoia, aí começam a aparecer outros sintomas. Ela começa a enxergar, a ver, sentir coisa que não está ali, Uhum. entendeu? Ela começa a distorcer, ela pode ter uma ilusão, ela distorce algo que está presente, mas aquilo toma uma outra configuração para ela. Entendeu? Então, uma cadeira que toma vida e vem para cima dela. Ou então, sabe, são insetos entrando pelo corpo. Quer dizer, ela pode alucinar junto com essa paranoia. Ela pode ter uma ilusão e começar. É uma distorção de percepção grave. Então, sabe, o ventilador vem para cima de mim. O sofá está falando comigo. Parece assim, uma coisa né, cômica, mas não é, não. É muito sério. E para a pessoa é Elas real mesmo. acreditam. É Oi? real para ela isso. Real, absolutamente real para essas pessoas. E elas vão se comportar em cima disso, porque aquilo é uma realidade. E ela já não sabe mais se é fantasia ou realidade. Então, aquilo para ela é real. Então, ela vai lá e mata os filhos e se mata em função disso. Ela vai lá e mata os filhos, o marido, o indivíduo que está passando na rua. Essa fúria pode ser para cima de qualquer pessoa. Claro que quem está próximo, né, são mais as prováveis vítimas, porque está próximo. Então, ela vai voltar toda essa ideação paranoide, essa alucinação, essa incompreensão que ela tem da vida com aquelas pessoas que estão próximas. E podem ser realmente muito agressivas, porque para ela é real. E, doutora, quando passa o surto, a pessoa cai em si do que ela fez, vem culpa, Vem, vem arrependimento, vem. Nós não estamos falando de psicopata. Se realmente tudo isso se comprovar, tá? Eu estou falando em cima do do que que a está aqui. gente. Sim, Sim, e se ela já foi encaminhada, se ela já está no hospital psiquiátrico, gente, é porque realmente, né, ali não é assim, é a defesa que está, que eu não sei nem se ela tem defesa, né, constituída. Provavelmente os próprios policiais ou quem instala os agentes penitenciários vai falar, olha, ela não tem condição de ficar aqui. porque ela tentou Ela se está matar no na surto. cadeia, né? Oi? Ela tentou se matar na cadeia. Exatamente. Veja o que eu falei para você. Em geral, o que acontece? Eu mato e me mato. Esses crimes familiares. Entendeu? O cara não mata e vai
tomar sorvete. Aí é outro tipo de história. Isso aqui tem muita dor. É um crime hediondo, horroroso? Claro que é. A gente nunca vai esperar que uma mãe ou um pai faça isso, principalmente uma mãe. Só que no caso dela, né, ela tem um transtorno, gente, que pode levar a isso. Ela, na real, quando ela sair desse surto e tomar conhecimento do que aconteceu, ela vai sofrer bastante. Arrependimento, culpa, pode tentar se matar novamente. É uma pessoa que você tem que ficar em cima. A medicação tem que estar absolutamente controlada e certa para ela, porque ela pode se matar na prisão, no hospital, a qualquer momento, porque aí mistura com a dor do arrependimento e do remorso. Ela não vai aceitar que ela tenha feito isso. Os vizinhos falam que ela era uma pessoa muito amorosa com os filhos, né? Para os vizinhos foi surpreendente, o que reforçaria esse gatilho, a possibilidade de ter tido um surto. Sim. E ela pode ter um novo surto futuramente, sem tratamento? Pode. E se passou já a cancela da vida e da morte, naturalmente o surto dela vai para a morte? Não necessariamente, mas ela pode surtar. Como já tem algo assim, você vê que no surto dela já foi uma coisa muito forte, a ponto, né, dela tirar a vida das filhas, que eram extremamente bem tratadas. A gente vê pelas fotografias, ela com as filhas, as meninas, não tem nada ali de maltrato, nada disso, não tem relato disso, né? E eu acredito também que o marido, essa história dela falar que ele é abusivo, muito provavelmente ele não é. Ela estava enxergando nele isso, né? Já com a percepção alterada, a consciência alterada, paranoia, achando que estava sendo perseguida, que ele era o algoz de todo mundo, que o que ele fazia com ela ia fazer com as meninas. Então, né, ela pode sim vir a surtar, pode chegar nesse ponto. É claro que se ela agora partir para uma medicação, um controle rígido de medicação, aí aliado com terapia, claro, sempre, e outras atividades, terapia ocupacional, ela possa, mas ela já passou um limite aí sério, né, Beto? Sim. Então, a probabilidade dela voltar a fazer isso, sim. Então, muito provavelmente, se ficar comprovado aí o distúrbio, ela vai para o manicômio judiciário, porque ela tem que cumprir a pena dela. Ela é inimputável, mas ela não pode conviver em sociedade. Então, ela vai para onde? Para um manicômio judiciário. Né? Ainda mais se ela estiver no surto ainda. Né? Ah, sim. Mas mesmo que ela saia, se isso ficar caracterizado, eu não sei aí o nível, né, dessa complicação dela aí, né, desse transtorno mental. Precisa fazer um exame correto. E é rápido, doutora, o tratamento para ela sair do surto? Olha, não é num primeiro dia que ela vai sair do surto, tá? Por exemplo, esquizofrenia, quando entra no surto, tem uns 10 dias, 15 dias para a pessoa começar a agir normalmente, dentro daquele padrão. Claro que a pessoa, depois do surto, ela não vai ser a mesma. Pode esquecer. Não é. Né? Ela volta, ela pode voltar a trabalhar, ela pode ter uma vida normal, mas, assim, uma vida com mais qualidade. Eu não vou falar normal, mas ela já fica diferente. Então, em geral, 10 dias para ela começar a sair isso com medicação correta. O psiquiatra vai ter que ajustar a medicação para ela, porque não é uma coisa generalizada, depende muito de cada pessoa. Né? Você vê, não é porque você entra num surto que você vai matar alguém. A maioria não mata. E o surto... Não é porque você é esquizofrênico que você vai matar ou vai se matar. Sim. Não é. Isso é a minoria que acontece. Né? E mesmo assim, vamos supor que seja, eu não sei qual vai ser o diagnóstico aí, mas que é uma psicose, sim. E eu também não sei qual foi o gatilho. E aí tem N possibilidades, até droga. De repente, você faz uso de uma droga e você surta. Você está num surto psicótico? Sim. E você não é esquizofrênico. E a pessoa em surto raciocina, ela raciocina, vou fugir, vou fazer tal coisa, vou pegar. Porque a gente tem sempre a sensação de que o surto, a pessoa está em surto, está louca, está quebrando tudo. Não é necessariamente isso. Né? Não, não é. Tá? Pessoas no surto pesquisam na internet, compram armas. Entendeu? Não é assim que ele está prostrado, babando.
Nós temos até alguns que ficam assim mesmo, né? Então aí já é uma outra figura aí, né? Psiquiátrica. Mas está andando, está andando. Tá. Só que a percepção que ele tem da realidade é totalmente diferente daquela que a gente tem. Então ele enxerga coisas que não existem ali. Olha, aquele cara está olhando para mim porque ele foi mandado para me matar. Entendeu? E o cara está sentado lá no parque, até olhando para ele, porque ele fala, meu, esse cara não está bem. Porque ele está lá, com os olhos arregalados, uma postura diferente, só que ele não vê, aquela é uma preocupação. Então, ele é uma distorção total. Então, até pessoas que possam ir ajudar, que chegam para ajudar, ele entende de uma outra forma. Ele entende como uma agressão, ele entende que o indivíduo vai matá-lo, o indivíduo vai tirá-lo dali, quer dizer, é uma distorção total da percepção da consciência. Isso me lembra o Cadu do Glauco, né? Porque o Cadu Sim. tinha nele que ele tinha que levar o Glauco até o irmão dele, o Cadu. O Glauco tinha que falar que ele era Jesus, senão o mundo ia explodir. Então ele tinha uma lógica na cabeça dele. Glauco precisa evitar que o mundo exploda. E o filho do Glauco chega na hora que ele está levando o Glauco para ir lá falar que ele é Jesus. E Exato. para o filho dele aquilo, era aí eles entram em confronto. E aí Entra em tem confronto. toda O aquela. que é isso? Isso é uma figura, é um sintoma psicótico chamado como delusão. É uma teoria que o cara cria que só ele acredita. Entendeu? Então, junto com alucinação, com ilusão, com paranoia, vem a delusão. Então, é uma crença que ele tem que não é factível. Ela não é, ela não tem nada a ver com a realidade. Você fala, cara, primeiro que você não é Jesus, né? Já começa daí, né? Mas É. ele acredita que é. E no caso do Glauco, ele era o foco da paranoia, né? Como é que uma Sim. pessoa que é. O Glauco, no caso, o que ele deveria ter feito? Quando uma pessoa está. Primeiro, não dá uma droga para Não ninguém, vai dar alucinógeno para sinógeno o para gente indivíduo esquizofrênica. esquizofrênico, né? Mas Claro, a primeira coisa é essa, é imediatamente contatar a família, conversando, tentar conversar, se não é polícia, vamos supor que o indivíduo chegue lá já com uma faca e vem para cima, você não consegue estabelecer uma comunicação com ele, você tem que chamar a polícia, porque alguém tem que conter essa pessoa, infelizmente é assim. porque o Se você Glauco não tem estava o até contato indo com a com ele. família, se você não tem o contato com a família, então, primeira coisa, 190. Olha, eu estou aqui num centro espírita, ou eu tenho aqui uma casa, um templo, onde a gente faz. Chegou um indivíduo aqui descontrolado, ele está armado, ou ele está não sei o quê. A primeira coisa. E não vai oferecer um alucinógeno, é mel no azul, né? O Está Mel Nelson. tudo para dar errado. Sabe aquela coisa que é tudo para dar errado? O cara é um esquizofrênico, ele está num surto, ele já criou uma delusão, aí você dá alucinógeno para ele. Pronto, é a mesma coisa do indivíduo que fuma crack. Na rua, esses esquizofrênicos que a gente vê na rua, que são a maioria dos moradores de rua. Você imagina, o cara toma remédio ou não toma, né? E aí fuma crack, bebe, você pode esperar qualquer coisa daí. O que me chama a atenção também é que no dia 27 de agosto deste ano de 2022, a gente descobriu, conhecemos a Eliara, lá do Paraná, em que ela mata os dois filhos, diz que também tentou se matar. No caso dela, ainda tem uma coisa maior, que ela ainda convive com os corpos dos filhos durante 15 dias. E exatamente um mês depois, dia 27 de setembro, acontece. Existe uma possibilidade também de cópia, das pessoas copiarem crimes? Claro. Um espelhamento aí, né? Não seria bem um copycat, porque a gente tem a figura do copycat. O copycat é absolutamente irracional. Então, por exemplo, eu sei que tem um serial killer, todo mundo já está falando, olha, tem um serial killer que ele vai lá e raspa a cabeça das mulheres, ele mata e depois raspa a cabeça. Estou inventando. Muito bem, esse indivíduo aqui, sou eu, né, que estou prestando atenção, eu falo, pô, eu quero me livrar da minha mulher. Pô, é uma boa. Eu vou matar e vou raspar a cabeça e vou deixar lá no mesmo lugar onde foi encontrada a outra. Isso é um copycat. Tá? Por isso que Ele a quer matar a polícia mulher e não quer jogar pode na conta do serial killer. na conta do serial killer. Isso é muito comum, de assassino que está por aí. Daí a importância de não se divulgar absolutamente tudo. Porque um serial killer tem assinatura. Então ele tem um jeitão. Se eu conto tudo, tem um cara interessado em fazer isso, ele vai fazer absolutamente se você vai estar acreditando, né? Vai enganar a polícia achando que é mais uma para a conta do cara, né? Isso é um copycat. Agora, tem esse espelhamento.
que também é algo que a gente precisa ter um controle. Aqui no Brasil se explora demais isso. Tá? Por exemplo, o caso da Eliara lá. Você pega um programa que ele começa 1 da tarde, até às 8 da noite ele está falando sobre o caso. É assim, é para levar qualquer um, né? A ficar meio... É um massacre. Então, tudo bem, eu posso assistir isso aí e falar assim, poxa, cara, porque eu tenho a ver com um interesse especial. Porque é minha área de estudo, tarará, tá tudo bem. Falo sobre isso, tal, análise, então ótimo, mas nem eu mesmo aguento. E tem hora que você fala, não dá mais. Não tenho que explorar, né? Agora, quem não tem uma personalidade íntegra, quem já tem uma personalidade psicótica, é claro que você é influenciado. Né? Então, não é à toa. Veja, no caso da Isabela, que ficou aqui, cortou a rede e se jogou. Cortou e jogou a filha. Cortou a rede, aí já nós tivemos. Mas, assim, na sequência, muita gente que cortou a rede e se matou, se jogou do prédio, suicídio. E tivemos também homicídio por isso. Pais que cortam a rede e jogam o filho. Tivemos essa. Que Tivemos. não lembro de ter lido nada na imprensa à época, Sim, mas existiram essas pessoas que se inspiraram no Isabela sim, e sim. que fizeram. Suicídio, por isso que, principalmente, suicídio não se comenta, não se dá detalhe, entendeu? Não pode, porque a pessoa que está com uma ideação suicida, ela se motiva sim. E se for uma data ainda, Dia das Mães, final do ano, o índice, assim, de suicídio triplica. Né? Eu fiz estatística durante, acho que quase mais de 30 anos. Eu era responsável por fazer estatística no Instituto. Então, eu percebia, é impressionante, nós já tínhamos esse conhecimento, que datas como Dia das Mães e final de ano, Natal, tal, que as pessoas se sentem mais solitárias, se sentem mais abandonadas. Então, se começa aquela exposição, batata que acontece. Agora, pode acontecer o contrário também. Né? O indivíduo também se inspira e faz isso. Vou cortar a tela aqui e vou jogar. Né? E temos também pessoas, né, que até num caso como esse, que ela tem um transtorno que tudo leva a acreditar que ela efetivamente tem um transtorno mental, ela vai se espelhar nisso, ela vai fazer. Ela, de repente, pode ter ficado vendo o caso da Eliana. Eliara, lá do Paraná, e falou: por que não eu? É isso que preciso. Eu vou. Nem que. Às vezes não é nem consciente, entendeu? Não é nem consciente. Mas ela tem 2 filhas, entendeu? Muito próximo, né? Embora lá as crianças fossem mais 2. Você vê que ela não ficou com os corpos lá, ela enrolou e saiu e foi se matar, efetivamente. Porque a Eliara disse que quis se matar, mas estava muito frio, ela resolveu voltar para casa. Né? Então, isso não dá, né? São coisas muito distintas. Mas nós podemos ter aí uma personalidade psicopática mesmo, né? Da Eliara. Da Eliara. A gente já viu que ela é narcisista, ela precisa necessariamente ser psicopata para ter feito aquilo? Não. Né? Mas você vê que é parecido, mas nem tanto. É parecido até, né, até a página 2. Depois você vê que é diferente a história. Né? Contanto que a Eliara também tentou aí alegar qualquer coisa e não colou. Gente, com uma pessoa no surto, você precisa ser um excelente ator. Viu? Nós já temos casos de psicopatas que se fazem passar por esquizofrênicos. Mas é bem pontual. E aí você tem que ter pessoas que não têm nenhum preparo, né, para cair numa conversa dessa. A dinâmica de um crime como o da Isadora agora, ele vai ter que ser recontado basicamente pela perícia, isso, e pelo legista. Porque se ela fez tudo isso, existiu uma causa-morte ou a morte pode ter sido causada por todos esses elementos? O veneno, o choque e a facada. Afogamento. Não, o afogamento e a facada. Mas tem um decisivo. A necrópsia consegue falar, não, quando ela levou a facada, ela já estava morta. Sim. Vamos conseguir saber isso. Consegue. Primeiro, pela reação vital nos ferimentos. Então, vamos supor que realmente tenha sido, os últimos ferimentos tenham sido aqueles provocados por uma faca. Se ela já está morta, não tem reação vital. Então, dá para ver o que é ferimento antemortem, perimortem e pós-mortem. Porque tem um período também, que existe uma pequena reação porque o indivíduo está morrendo, mas é diferente da reação de quando ele estava vivo. Tá. Então, o legista tem só de olhar o ferimento. E claro que ele vai abrir o corpo e vai ver se tem presença de água, né, no estômago,
no pulmão, se ela aspirou, se engoliu água, ele tem possibilidade de ver isso. O choque, ele vai abrir, vai ver coração especificamente, vai ver se tem algum sinal externo, porque às Uma vezes choque queimadura pode na deixar, pele, por exemplo? queimadura na pele pode deixar, e pode ser que não seja nenhum deles, seja só a facada. E o Ou afogamento... pode ser que ela afogou. Pode ser que ela afogou as crianças e depois deu as facadas, as crianças já estavam mortas. O afogamento vai ter o quê? Água no pulmão, é isso? Água no pulmão, né? E No traqueia, pode estar aqui nas vias aéreas superiores, isso dá até para o perito ver no local, se ele comprimir o pulmão e sair água, é uma das coisas, mas o legista tem total possibilidade de ver isso, inclusive o envenenamento. Ele vai coletar sangue, vísceras, tal, para poder ver se tem algum tipo de veneno. Pode-se conversar com ela, o perito de local vai ver, tá bom, envenenamento pelo quê? Né? Ela falou que foi, de novo, chumbinho. Ela falou em chumbinho? Não chumbinho, desculpa, ela falou em veneno de matar rato. Veneno de matar rato. Muito provavelmente chumbinho. Ou aqueles raticidas mesmo. Ou ela deu em pequena quantidade. Isso se encontra no local. Se ela está no surto, ela não vai se preocupar em esconder nada, de ficar, não, vou jogar fora, sabe? Ela vai fazer, achou que... Talvez ela tenha até matado e envenenado. E ela nem sabia. E foi fazendo tudo, todo o resto, os meninos já estavam mortos. Todo o resto, porque ela ali estava achando que não. Tudo é possível. Então, a gente precisa do laudo de local, para ver o que o perito encontrou no local, né? E o laudo necroscópico. O perito faz o exame perinecroscópico, ele faz o exame externo dos corpos, então, os ferimentos, se eles existem, ele tem possibilidade de verificar até qual foi o instrumento. Se o instrumento está ali, né, a faca, ou ela levou com ela no matagal, por exemplo, onde ela estava, para também se matar. Né? Então, tem possibilidade. E o laudo necroscópico vai ser fundamental para definir a causa-mortes. Né? Então, se foi realmente envenenamento, se foi afogamento, se foi fibrilação tal pelo choque, né? Ou se foram as facadas. E também se as facadas foram efetuadas com elas já mortas, ou não tem presença de água em nada, não engoliu, não tem, então não houve afogamento. Ou ela enfiou a cabeça ali, mas já estava morta. Ou ela já estava morta. Se tinha sangue, ela é possível, como era uma morte recente, sair sangue na facada? Sim, sai. Sim. Né? Contanto que o marido viu. Não é estranho, não é que ela não deve ter saído muito, mas sai. Sim. E o primeiro, as manchas de sangue. Depois ele foi procurar os corpos. Então pode ter começado em algum cômodo e terminou em outro. Por isso que é importante os laudos, para definir, porque essa história dela, de primeiro eu dou veneno, depois eu dou choque, depois eu afogo, depois eu dou facada, pode ser também criação da mente dela. Pode não ter acontecido nada disso, pode ter sido simplesmente facada. E qualquer que tenha sido, as crianças devem ter sofrido, não tem como. Até defesa, né? Para ver se as meninas têm defesa na mão. Exato. Os ferimentos dela, que ela também tinha. Daí que eles encaminharam ela primeiro para o pronto-socorro para ser atendida, então ela estava ferida, não era uma coisinha assim simples. Tá? Ela tentou se matar novamente, então precisa todo esse cuidado, e isso comprova mais ainda esse estado dela alterado, né? Psiquiátrico. Ela está com todo o psicológico alterado, a mente, espírito. E aí não é nem julgado, né? Você fica direto no manicômio sendo tratado. Fica no manicômio. Se for realmente provado isso, ela é inimputável, mas isso não quer dizer que ela não tenha que ser alijada, né, da sociedade, afastada. Ela não pode ter convívio com a sociedade. Ou ela vai se matar, pode matar mais alguém, porque ela já fez isso. E ela fez com pessoas muito próximas, né? E não é todo indivíduo psicótico ou que está num surto que vai sair matando, tá, gente? Então, mais uma vez, a gente está falando do caso da Isadora. É dela. Então, se ela tem uma esquizofrenia, é a esquizofrenia dela, que tem coisas semelhantes, mas as fantasias são outras, os gatilhos são outros, as paranoias são outras, porque nós somos pessoas diferentes. Então, é algo muito particular, singular de cada pessoa, até como ele vive a doença dele. Tá certo. E ela saindo, eu te perguntei, ela pode ter outro surto se ela parar de ter tratamento. Essas pessoas, elas têm aderência ao tratamento? Ou são pessoas muito difíceis de aderir ao tratamento? São difíceis. Os piores pacientes são os psiquiátricos. Ele acredita que ele não tem nada. Porque para ele,
por exemplo, essa delusão. Se você pudesse conversar com o rapaz lá do Glauco, o rapaz, não, ele é Jesus. Ele é Jesus. O que você está falando, você não tem nada a ver. É porque você não tem olhos, você não está preparado para enxergar a divindade aqui em mim. Então, é ele. Entendeu? Eu sou Napoleão, eu sou indivíduo que segura um trem, que salta não sei da onde e saio andando lá embaixo. Não tem como. Sim. Né? Eu espero que não tenhamos mais repetições, né, de mães matando duas crianças. E as idades são próximas também, uma de 10, uma de 6, outra de 10, outra de 3. Infelizmente, a divulgação desses casos e esse massacre, tudo bem que seja uma notícia, né, mais superficial, uma notinha, mas não, infelizmente nós temos programas que ficam explorando isso um dia todo, aí vocês não é no dia seguinte e ficam explorando e ficam falando. Gente, qualquer pessoa que não está num bom momento psicológico, emocional, ela é suscetível a esses tipos de estímulo. Não tem como. Entendeu? Isso nós sabemos, tanto estudando a psicopatologia, como lidando com os casos todos aí no universo da criminologia e da criminalística. Tá? Influencia todos nós. Né? Você pode se sentir horrorizado assistindo um negócio desse e ficar repensando e falar, poxa, é um caso difícil, né? Não deveria ter filhos. Isso foi muito interessante. Suscitou até uma discussão, o caso da Eliara, que a gente até comentou, né? Que hoje a mulher, né, ela pode chegar e falar assim, eu não quero ter filhos, porque eu não vou ter essa devoção que as pessoas dizem que tem, eu não nasci para isso, eu tenho outros interesses. Não tenha filhos. Depois aqui, é claro que vai incomodar. Filho, como a mesma coisa você ter um animal. Você tem Sim. que dar carinho, você tem que estar presente, você tem que cuidar. Ele fica velho, você tem que cuidar. Não é assim, meu gatinho é muito bonitinho enquanto ele está fazendo gracinha, ficou velho e doente, você joga na rua. Não é, gente. Sabe, são os seres. Você imagina filho. Mas a mulher tem, e as pessoas têm a opção, não posso ter animal, que vai me atrapalhar, eu não posso ficar, eu chego muito cansado, não quero. Então, o que as pessoas precisam é ter consciência disso. E, discutindo esses casos, eu acho que suscita esse tipo, né, Sim. de Mas questionamento, né? no caso, a Eliara parece sempre um pouco que ela teve filho meio que para conseguir manter o marido, os maridos. No caso da Isadora, esse surto não tem a ver com o desejo de ser mãe ou não, né? Não, não me parece. E Inclusive, o que aí, ela alega é totalmente diferente. Enquanto uma fala assim, pô, o pai tem que ter responsabilidade. Na verdade, a Eliara, ela teve os filhos pelos motivos errados, né? E sim, você ter filho para segurar homem, para segurar relacionamento, sai fora, né? Não tem nada a ver. Você tem que ter o seu relacionamento, não tem nada a ver com isso, sim. né? Então ela teve pelos motivos errados, ou achar que ela ia segurar o cara, ou que ele ia dar uma gorda pensão, ou que ela ia se dar bem. São todos motivos errados para você ter um filho. Agora, a Isadora é uma outra história. Você vê o que ela diz, né? Que a nossa, sabe, tem um ser lá dentro daquela família que é um abusador, que é um Eu monstro. preciso proteger minhas filhas matando elas. Então, matando, e aí eu me mato. Acabou o problema, entendeu? Para ela. Então, são outros motivos. Não falta amor aí. Ora, né? A gente vai pensar, poxa, uma pessoa que faz isso. A gente tem que entender que é uma pessoa que está com um transtorno mental. Transtorno mental existe? Existe. Tem gente que acha que é Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte, cachorro, agente da CIA. Tem. Tem gente que olha e fala, nossa, aquele professor me odeia, ele só me dá nota baixa, ele não gosta de mim. Ou Tem, acha não é que o nada disso. vizinho é da CIA, o vizinho O está me vizinho é espionando. da CIA, ou então enxerga um agente da CIA que nem está ali. Quer dizer, o que está na cabeça dele se materializa numa alucinação visual. Então, a gente não Deve, pode desprezar, porque deve, nós somos suscetíveis disso. deve ser horrível para quem tem essa ilusão e para quem Sim, convive com a pessoa que tem essa ilusão, horrível. porque você quer ajudar, mostrando que não existe, mas você não consegue dizer que não existe porque a pessoa acredita tanto, porque ela está nessa coisa. E agora, se a pessoa não se trata nada, ela entra num surto constante, eterno, fica eternamente, vai piorando. Sai, volta, sai, volta. Quando ela cai em si, ela percebe que tudo aquilo que ela achou que era realidade não é, e daí ela surta em função disso. É um negócio complicado. No filme Coringa,
o último Sim. com o River Phoenix, não, River é o irmão, Joaquim Phoenix, É. Joaquim Phoenix, é muito interessante. Eu vou dar um spoiler, mas não é todo. As pessoas falam que aquele filme é de um psicopata. A gente não tem nada a ver. Não teve assim um filme com uma descrição tão boa de um esquizofrênico como aquele. E tem uns momentos assim que ele acredita que tem um relacionamento com a vizinha. Então ele vai no hospital, ele está com a vizinha, vai visitar a mãe, ele está com a vizinha. Ele está não sei onde, ele está com a vizinha. Tá Ele está conversando com conversando. ela. E é interessante que, num determinado momento, ele percebe. E aí mostra que ele fala, poxa, em todos esses momentos eu estava sozinho. É a hora Ele que ele cai sai na do real. surto, mas daí a pessoa quando está nesse surto e vai para o real, que isso acontece no filme, ele pode querer voltar e voltar para o surto, que é um local mais confortável, porque ele Pode, faz isso, ele mas volta não para o surto. necessariamente. Porque nesse momento que ele vê que aquilo não é real, como era uma coisa prazerosa para ele ter alguém realmente do lado dele, que ele é extremamente sozinho, é o cara esquisito, né? É Sim, o cara esquisito. é O esquisito. esquizofrênico é o cara esquisito. Então, como ele era um cara esquisito, as pessoas não ficam próximas. Já percebem, porque ele anda diferente, porque ele fala umas coisas, porque ele faz outras. É um negócio estranho. Então, as pessoas se afastam. Quando ele percebe que aquilo não é real, é um momento de muita dor para ele. Né? Aí ele percebe o quanto ele está sozinho e que realmente todas aquelas. O que ele já sofre, porque ninguém o considera, as pessoas vão lá e batem nele, empurram, não querem saber que ele tem um problema com o sorriso, que acha que ele está sorrindo de deboche, e na verdade é um momento em que ele fica nervoso, é um riso sardônico. Quer dizer, ele só leva pancada na vida, né? Quando ele acha que ele tem um refresco, que tem uma pessoa, uma mulher bonita, interessante, atraente, né, que está ali com ele, e não é nada disso, né? Então é um momento de muita dor e ele pode surtar novamente, não necessariamente achando que ela continua sendo, né? Contanto que ele chegou num nível que ele vira um serial killer. Né? É o processo de um serial killer esquizofrênico. O que o Coringa, no caso, ele não vai querer sair do surto, porque o surto Ah, o libertou dele mesmo. exato. O surto, na verdade, é um local para onde Ele ele vai ficar foi. num estado constante E os nesse. esquizofrênicos, eles quando têm lembrando muito, gente, que é uma parcela mínima de esquizofrênicos que entra para o crime, como Claro uma que é. parcela mínima do ser humano que entra para o crime. Porque Claro, você tem o mente brilhante, por exemplo, de um esquizofrênico, claro. que ele tem lá os seus amiguinhos imaginários, e ele Trata. e a mente brilhante de uma personagem real, super inteligente, tal, blá, blá. Matemática ganhou o Nobel de matemática, né? Eu acho que foi de Sim, matemática. John Lash. E aí, então John assim, Lash. os esquizofrênicos, eles não necessariamente esse surto, essa ilusão toda vai transformar ele num criminoso, Não, não, gente, não. O que a né? gente comenta aqui, e o que eu gosto de passar, é sempre muito respeito por todos esses transtornos. É a minha área de Sim, atuação. Eu já comentei que eu tive, né? Meu pai era esquizofrênico, sim. então não tem essa coisa de desrespeito e também não estou rotulando e nem falando que todo vai ser igual. Não, é que Eu no gosto caso de ela colocar. deve ser, no No caso do Coringa caso, ele é. É. sim. Então, a gente tem que sempre avaliar caso a caso, gente. Quando eu faço um diagnóstico, que eu já trabalhei com psicodiagnóstico, eu tenho que estar atenta àquele indivíduo, o universo daquele indivíduo. Ah, ele é esquizofrênico? Sim, mas ele é diferente do meu pai, que era diferente do John Nash, Uhum. que é diferente do cara do filme lá, O Brilhante, né, Shine, que é Ai, diferente, Shine, muito bom, aquilo que muito bom, que também é em cima de filme. uma história, que é diferente do Cisne Negro, entendeu? Porque são pessoas diferentes. Cada um de nós vive a sua doença de uma forma diferente, Hum. entendeu? Principalmente uma doença psiquiátrica. Então, não é igual. Ah, mas tem gatilho? Tá, tem gatilho para o João, para o meu pai, para o Coringa. Tem, mas os gatilhos são diferentes, porque tem a ver com a vida daquela pessoa, com o que é característico da história de vida dela. O Clube da Luta é de esquizofrenia também? Não, ali é múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades mesmo, tá. Múltiplas personalidades. Apesar que ele tinha duas, né? Mas, sim, ele se transformava em outro. E ele se enxergava outra pessoa. Eles não tinham Aí. nada a ver. E ele se transformava no Brad Pitt, né? Ah, Aí é uma aí loucura. até eu, né? Todo mundo quer ter essa Todo mundo. dupla personalidade. Eu quero me transformar no Brad Pitt. Porque, assim, Brad Pitt e Tom Cruise, essa é a minha área, tá? Tom Cruise sou eu que gosto. Mas
O Richard Gere também vale. A Richard gente está Gere. aceitando também. Então, no caso da Isadora, é mais possível ela estar em surto do que no caso da Eliara. Da Eliara. Da Eliara, realmente A ela não Eliara, quem convenceu não souber, ninguém. tem também, está aqui no canal já o caso dela. Eu vou botar aqui o card. Matou as duas meninas, né, a filha? Não, dela, sabe, ela não convenceu ninguém com essa historinha que ela estava em surto e tal. Tem nada a ver. A Eliara matou um filho e uma filha. Matou um menino e uma menina. As meninas são só a Exatamente. Isadora, né? E a Isadora são as duas crianças. Tem aí um componente de que ela pode ter se espelhado, né? Se estimulado para isso? Tem, claro que tem, gente. Essa divulgação que se faz, né? Eu Ela, acho assim que é papel da imprensa até passar, mas esses casos a gente precisa ter um pouco de cuidado, não pode ficar nesse massacre, né? Você passar o dia todo escutando isso, porque ainda bem que a maioria das pessoas sabe separar muito bem, mas tem aqueles que não, né? sim. E que acabam sendo influenciados muito mais do que a maioria das pessoas. O crime de, por exemplo, se ela estiver em surto tal, é um crime premeditado da Isadora? Ela ficou pensando nisso alguns dias, ela ficou olhando como seria. É possível uma pessoa em surto premedita? Sim, pode. Pode sim, no surto. A gente vê muito isso, Beto, nos matadores em massa, que são serial killers e são esquizofrênicos, a maioria deles, tá? Todos eles. Qual é a história do matador em massa? Ele se organiza, como aquele caso de Suzano, por exemplo. E o caso Então, aqui ele foi do comprar atirador do machadinha shopping. do O shopping, atirador do shopping também. Ele foi comprar arma, ele comprou a pensou no arma, tal. lugar, E ele... qual é a intenção dele? Eu vou matar, não importa, o número maior possível de pessoas e depois me mato. Aí você vai falar, poxa, mas o cara lá que entrou no shopping aqui em São Paulo, ele não foi morto. Isso porque teve uma intervenção ali, muito eficiente da polícia. Ou eles se deixam matar pela polícia, ou eles se matam. Tá? Foi o caso de Suzano, foi isso. O caso lá do Damião, de Minas, que estava com a bicicletinha, foi com álcool, gasolina e Sim. jogou, né, na creche, ele jogou nele mesmo. Fez uma imolação, né? É um sacrifício. Ali foi bem de sacrifício, porque é o que eles acham que eles têm que fazer. Eu tenho que me sacrificar, né? Então, o auge, né? O êxtase aqui vai ser no momento da minha morte. Então, eu fiz um bem para a sociedade, eu tive que matar todas essas pessoas, porque era né, a minha missão tal, e aí eu me mato. Entendeu? Então, o do Damião tem bem essa característica. Você se matar com fogo, gente, é imolação. Então, é um sacrifício supremo que você faz. Né? Ele não tinha a possibilidade de comprar arma de fogo, mas para essas pessoas não precisa ter arma, não. Ele vai pegar qualquer coisa, um porrete, um machado, gasolina. E essa decisão de jogar, de se fazer automulação, é a tal da voz que fala para ele fazer isso? Ele entende, pode ser uma alucinação auditiva, pode ser visual. Entendeu? O esquizofrênico tem muito disso, né? A voz que está na minha cabeça, que diz, né? Pode ser, sempre um conjunto, né, Beto? Não é um sintoma só. Não é Eles ele, acabam se não misturando. é ele. Claro, é ele que está na vida dele, Sim. na cabeça dele, mas eu digo, não é uma decisão realizada como a gente pensaria, agora eu vou fazer tal coisa. É algum movimento interno que fala para ele fazer aquilo. Sim, sim, ele acredita que está correto. Então a gente observa muito, mas a pessoa, poxa, mas como é que ele pesquisou na internet? Ele foi pesquisar onde comprar a machadinha, ele foi. Isso aí demorou um mês, mas, gente, ele tem um transtorno mental. É a Sim. vida dele. Ele já está nisso faz muito tempo. E as pessoas não estão entendendo. Veja só o caso do Damião. As pessoas entenderam, contanto que ele estava em tratamento, ele estava afastado fazendo tratamento de esquizofrenia. E aí, volto a falar, o problema do paciente psiquiátrico. Sim. É o mais difícil, ele não toma medicação dentro de hospital. Eu já trabalhei em hospital, o que a gente encontrava de medicação atrás da cama, embaixo do colchão, quando ia mexer, você tem que pegar e fazer o indivíduo tomar a medicação, então injetável, porque até ele compreender que ele tem que tomar a medicação, aí entra a parte da psicoterapia, porque o comprimidinho não vai dar consciência para ele que ele tem que tomar. Ele tem que entender o que ele tem, que ele acha que ele não tem nada, ele tem que ter consciência e a partir daí falar, bom, eu tenho que assumir se eu quero levar uma vida com qualidade, correta, bem, e aproveitar ainda a vida, eu tenho que me cuidar. Né? Sim.
É. Então é sempre muito difícil, porque não toma, você vai falar, pô, mas ele está em tratamento. Ok, ele está em tratamento mesmo? Ele tomou a medicação que ele deveria estar tomando? Entendi. A Ele psicoterapia, na está em verdade, casa. é para você ter consciência do que você é, para Isso, você manter o seu tratamento, para você se manter bem. Por isso que é exato. importante, tanto tem o medicamentoso e o terapêutico tem que andar em Gente, e a paralelo. psicoterapia é fundamental. É, não dá para dissociar. Se você for levar só para o lado da medicação, fica complicado. Porque essa parte de conscientização, de buscar instrumentos para se sentir melhor, de perceber qual a medicação que ele se dá melhor, como é que, sabe, ele começar a perceber que com o tratamento ele vive melhor. Então é a psicoterapia que proporciona, né? Não é a pílula azul, não, a pílula cor-de-rosa. Bom, doutora, eu acho que do caso que nós temos é isso. Caso passamos pelos personagens, a dinâmica, a motivação dela é a motivação do surto dela, A mente do dela, que teve ali. doente. E agora a gente aguarda, porque agora que ela foi para o manicômio judiciário já, isso já vai mostrando alguns elementos já mais É, característicos do caso da Isadora, até em comparação com o da Eliara. Se ele foi uma é, cópia, não podemos confirmar nem dizer que não. Eu a gostaria de gente, perguntar para ela: você viu a história do Paraná? Você sabia da história do Paraná? Você leu? Você viu? Porque aquilo que te deu o start do que eu vou fazer com os meus filhos? Não ela pode sabia. até nem ter consciência disso, Beto, mas ela, assim, saindo do surto, ela vai ter possibilidade de conversar e de falar mais corretamente, né? O que aconteceu. E no surto, ela é uma conversa de louco Sim, mesmo. Você fala A, ele responde B, você fala B, ele responde C. Aí não dá, ela tem que sair desse surto até para poder se, né, sim. É de uma conversa de concatenar as louco. ideias, e perceber realmente o que aconteceu, né? E ela vai contar, vai trazer mais elementos, né? E vamos ver o que vai sair com os laudos, né, necroscópicos. Aí seria interessante para ver se realmente foi tudo isso, né, que ela fez, porque às vezes não é. Espero que É as muita crianças coisa. não tenham sofrido, mas sofrer sofreram, né? Mas é uma tristeza. Duas crianças que É, tiveram suas histórias cortadas por quem deu a vida para elas. É uma coisa muito, é, muito é, doida. é muito difícil. Doutora, Exato. Sempre. muito obrigado. E a Eu gente que se agradeço. encontra daqui a pouco para mais um crime que eles vão existir e a gente vai estar aqui para analisar. Muito obrigado. É isso aí, eu que agradeço.